Nós estamos recebendo aqui com muita satisfação, como sempre, nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, para falar sobre o dia que aconteceu ontem, que foi o dia do obstetra, o Dr. Telmo Nunes Bastos, ele que com muito carinho aí atendeu a nossa solicitação para vir conversar com a gente e falar sobre essa especialidade da medicina. Muito bom dia, doutor Telmo. Bom dia. Bom dia também estendo bom dia, o cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Cultura e aos meus clientes e amigos em especial. Muito bem, doutor Telmo, dia do obstetra. Vamos falar um pouco sobre essa especialidade. Que vem a ser, qual é a principal atividade e função do obstetra? Bom, a obstetrícia, existe uma distinção entre o obstetra e o ginecologista. Via de regra, o obstetra é um ginecologista e muitas vezes o ginecologista é aquele que trata mais, não trata da grávida. Enfim, resumindo, eu poderia dizer que o ginecologista é a pessoa, é um profissional que trata a não grávida e o obstetra trata a grávida. Explica isso pra gente, doutor. Explica Vamos bem isso tentar aí. explicar isso aí, que até eu estou me enrolando aqui. Mas a obstetrícia é um ramo da... Nós vamos abordar especificamente hoje a obstetrícia, cuja data foi ontem comemorada. A obstetrícia já vem do nome, é uma expressão latina que vem do verbo obstare, né, que é estar ao lado de. Então, na realidade, o obstetra é isso, ele tem que estar ao lado da paciente, desde o momento em que ela resolve ter um filho, que eu entendo assim, como uma das coisas mais importantes que existe na vida do casal é um filho. E a gente, esse obstetra, então, está ao lado também da... Hoje eu estou um pouquinho gripado, viu? Desculpe aí as falhas. Mas o obstetra também, então, é antes do parto, antes da gravidez. Quando a mulher engravida, o obstetra também está ao lado dela durante a gravidez e mesmo no puerpério, que é um nome meio diferente, assim, um pouco... Mas, na realidade, se trata daqueles 30 dias em que a mulher já teve o parto e que nós também fica sobre a responsabilidade do obstetra. Então, seria essa parte da gravidez num todo completo, né? Como um todo. E já o ginecologista, ele só O acompanha. ginecologista, a parte de ginecologia, eu, por exemplo, eu faço ginecologia e obstetrícia também. A grande maioria dos médicos aqui no Brasil é ginecologista e obstetra. Trata da mulher, principalmente, é um médico, é um clínico da mulher. O ginecologista é o médico da mulher, né? Trata não só da gravidez, mas de outros problemas Hoje a gente tem ligados. uma visão holística da mulher. A gente trata o todo. Se a mulher vai consultar comigo, por exemplo, ou com um ginecologista, ela tem um pouquinho de pressão alta, mas é uma pressão leve, um diabetes. Se nós não tratarmos, pelo menos a gente indica um profissional especializado que trata. E o médico obstetra é aquele também, é um especialista, como é o ginecologista. É bom frisar que o obstetra, ele faz 6 anos de medicina, que tem uma visão global, uma visão geral da medicina propriamente dita, e ele faz mais 3 anos de residência, e muitas vezes até completa. Então, a formação para ele entrar no mercado de trabalho dura mais ou menos, ele leva mais ou menos de treinamento, ele entra bem preparado. Então, por exemplo, esses colegas que fazem plantão ali no Hospital Oase, que eu acho que está funcionando bem, principalmente na área de obstetrícia,
esses colegas eles são muito bem preparados. Às vezes a população não entende muito bem. Pode ter um ou outro que não seja tão preparado, tem aqueles que são mais preparados. Mas eu acho que nós temos que dar força para esses rapazes aí, porque eles é uma profissão sacrificada, né? Você trabalha, você não tem dia, não tem horário. Eu tive mais ou menos, eu calculo que eu fiz mais ou menos uns 10 mil partos na minha vida. 10 Né? mil partos já. Por aí, né? A minha mulher sofreu muito e eu também, né? Que nem sempre os partos acontecem assim no horário do meio-dia. Programados, né? Não é uma coisa programada, Não, né? não é programada. Muitas vezes é 2 horas da manhã e aí você... E muitos desses, eu até considero heróis aí, da profissão, da saúde, e aí eu estendo também para as enfermeiras, que são outras heroínas aí, que trabalham muito bem, que ajudam muito a população, e principalmente na parte de obstetrícia também, que às vezes é das 2 horas, vai até um parto normal, que eu acho que aí até de interesse da população saber algumas informações que eu posso passar, se for do teu interesse aí, né? Mas claro. Então, o parto normal, ele deve acontecer durante 6 horas, não pode ficar sem tempo demais. Por exemplo, hoje não se admite mais uma mulher ficar 20 horas com dores de parto esperando o bebezinho. É de 6 a 10 horas, mas o ideal seriam 6 horas, porque aí é um sacrifício muito grande da mulher também, dor. Interessante que essa dor ela tem, mas ela, ao invés de ficar chateada, ela sente prazer, né? E nada como um prazer depois, na hora do nascimento. Então, nós começamos assim, o que eu posso recomendar, assim, quando a moça quiser, o casal quiser ter um filho, primeiro procura, pode ser um clínico geral, não tem nenhum problema não, mas hoje se dá uma preferência para o especialista. Ali ela vai tomar um ácido fólico para evitar malformações, é o que a gente quer evitar na gravidez. Os cuidados, é muito importante os cuidados que nós temos que ter com a paciente para ela não ter uma malformação, e os médicos podem contribuir com isso através de orientações, né? Não tomando remédio que pode prejudicar o bebê e outras coisas mais que podem acontecer, sabendo o histórico da família. Então, essa é a primeira etapa ali, que é antes da gravidez propriamente dita. Na gravidez, quando ela é engravida, a gente passa a tomar os cuidados necessários, principais, não aumentar de peso. Hoje a gente considera o peso ideal para uma gravidez, assim, é polêmico isso aí, não há um consenso, mas o peso ideal seria 1 quilo por mês. Eu faço assim, 9 meses, 9 quilos, né? Porque a gravidez ela tem 9 meses de evolução. E dentro desses cuidados aí a gente continua com ácido fólico, porque o ácido fólico ele previne uma malformação congênita, e ela tem que ser tomado no mínimo 30 dias antes de engravidar. O ideal é engravidar tomando ácido fólico. Isso naquela situação da gravidez planejada, né? Exatamente, uma gravidez tem que ser planejada. Mas, infelizmente, a grande maioria não é planejada, e a gente tem que se adaptar a esse tipo de ocorrência, né, de situação. Mas, dando continuidade ainda, além disso, se usa o ácido, o sulfato ferroso, que é um remédio, é um mineral, né? Um mineral para ela tomar durante a gravidez para prevenir uma provável anemia futura e que vai prejudicar o bebê. E também ela deve fazer exames laboratoriais, enfim, o controle que o médico especialista. Geralmente é um médico especialista. Aí é que entra o papel forte do obstetra. Do obstetra. Não somente medicando, o médico não pode ser também
Só o tá? prescritor de remédio. Uma consulta você deve ouvir a paciente, ela precisa de conselhos, né? E isso aí, às vezes, no serviço público tem muita gente, eles não conseguem prover isso, Dá fazer essa isso. atenção, né? Porque é um Exatamente. momento de maior necessidade da mulher também, que ela fica bastante vulnerável, Ela psicologicamente falando. deposita no médico toda a confiança possível que ela tem. Porque tem uma vida, né? A vida do seu filho, Dela, que é um momento tão importante, estar ali na mão daquele médico. Eu passei por duas fases da obstetrícia, pude observar bem isso aí. Na primeira fase ali, era a fase em que a mulher, a gente examinava só a mulher, vamos dizer assim, pressão, escutava o bebezinho. Hoje, com o advento do ultrassom, a gente tem 2 clientes. A mulher, antes eu tinha só uma cliente, que era a mulher, agora passou, quando chegou o ultrassom, que revolucionou o ultrassom simples, o ultrassom com Doppler, que vê a circulação do bebê, se ele tem uma malformação no coração, é uma coisa que eu acho assim, um progresso espetacular. Realmente, né? E hoje, doutor, só se pudesse chegar um pouquinho só mais perto do microfone, facilita aí para o nosso técnico de som ali. Mas hoje você praticamente consegue ter foto, né? Foto do bebê aí, lá no útero da mãe. A mãe, ela não precisa fazer todo mês o ultrassom. Nós temos 2 tipos de gestantes. 90% são gestantes chamadas de baixo risco e 10% são gestantes de alto risco. Então a gente separa. Justamente o obstetra, o trabalho dele mais importante é nesses 10%. Os outros 10%, os outros 90% de mulheres de baixo risco, quer dizer, baixo risco para quê? É para uma complicação, para complicações, por exemplo, um parto prematuro, o que era o nosso grande problema aqui na cidade, o parto prematuro, até pouco tempo, porque nós não tínhamos UTI pediátrica. Agora eu cumprimento aí a direção do Hospital Oase pelo esforço de implantar, já está implantada, com pediatras e médicos bem competentes. A gente hoje no Hospital Oase, então nós não temos mais esse problema de prematuridade assim. Antigamente, quando eu tinha um prematuro, eu ficava super preocupado, porque o bebezinho nasce com 30 semanas, 6 meses, 7 meses, e eu teria que mandar para Blumenau. Muitas vezes Blumenau também não tinha a capacidade de acolhimento deles, era uma capacidade muito pequena, tinha que ir para Criciúma, Florianópolis. Onde tivesse lugar, né? Onde tivesse lugar. E a grande maioria, uma boa parte deles acabavam morrendo. Isso é muito triste, né? Então, o obstetra, mais ou menos, ele é o médico da gestante em todos os sentidos, antes do início da gravidez até o fim até o parto, fim do parto. E ainda 30 e ainda dias tem mais depois. 30 dias, porque é interessante que as mulheres não sabem. É bom que a gente fale que nas 2 primeiras horas a mulher não deve depois do parto, ela não deve se alimentar, porque até 2 horas ela corre o risco de ter uma hemorragia forte, que o médico vai ter que reintervir. Tá? Então essa é a função propriamente dita do obstetra. Fora a ginecologia, que é um capítulo à parte, né? Exatamente, mas aí aquilo que o doutor estava explicando para a gente. Tem ginecologista que é obstetra e tem aquele ginecologista que só é ginecologista justamente porque muitas vezes é confundido que o ginecologista é confundido com a especialidade ligada à gravidez, mas não necessariamente. Ginecologia aborda a mulher de uma maneira bem mais ampla do que a gravidez por si só. Doutor, qual é a sua opinião sobre esses processos que têm sido utilizados hoje em dia, cada vez mais, né, dos partos mais naturais? Porque eu me lembrei disso porque o doutor falou ali que tem
90% que são das mulheres que têm um parto mais tranquilo, que têm uma gravidez mais tranquila, e tem uns 10% que têm problemas, né? Que pode ter uma gravidez de risco, aí, que tem alguma doença, alguma situação que transforma essa gravidez numa gravidez de risco. Mas aí a gente vê a gente acompanha aí o processo de gestação mais natural, parto mais natural, muitas mulheres procurando esse tipo de tratamento e de processo. Mas há necessidade, de qualquer maneira, eu vejo, né, do acompanhamento de um obstetra, porque até para identificar se ela pode ter esse processo mais natural ou não. Geralmente os partos naturais também são feitos por obstetras. Eu voltando um pouquinho atrás, eu vou responder essa pergunta que você me fez, porém eu gostaria de dizer que tanto talvez ficou um pouquinho confusa a definição sobre ginecologista e obstetra, que os dois estão juntos ali. O treinamento, esses 9 anos que eu falei de residência e mesmo do curso médico acoplado ali juntos, o treinamento é para ginecologia e para obstetrícia junto. Então todos. Mas agora respondendo a tua pergunta atual, né? Eu acho que quem faz o parto, vamos dizer assim, tem pessoas que gostam de fazer a domicílio, em casa. A gente recomenda esses partos naturais, que não sou eu que recomendo, quem recomenda é a Febrasgo, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E se ela estiver inserida dentro desses 90% de baixo perigo, baixa gravidade, nós pode fazer onde quiser, no hospital, mas no hospital, em casa tem uma certa diferença, mas não, eu gosto de fazer mais em hospital. E aqueles 10% que são os partos mais complicados, esse deve ser feito obrigatoriamente no hospital. Porque ninguém vai admitir fazer em casa, depois ter que chamar. Está complicado, o bebê vai ter que levar para o hospital para uma UTI. Isso aí. Então, a recomendação hoje oficial é isso aí. 90% dos casos pode fazer. Eu recomendo o hospital. O hospital é tudo limpinho, enfermeiras, todo mundo à disposição. Em Acontece casa, alguma coisa. vai depender só daquele profissional e da mulher, né? E o parto, a gente sabe que o parto, mesmo bem conduzido, ele pode ter problema. A gente tem uma pergunta de ouvinte aqui, doutor. Doutor Telmo, você já vê a mudança entre as mulheres que estão esperando passar dos 35 para ter o primeiro filho? São muitas que estão esperando para mais tarde. E aí? Olha, por que 35 anos estabeleceu que 35 anos? Isso aí não foi assim, eu acho que é isso, não tem achismo aí. 35 anos é porque a mulher já parte para a vida reprodutiva da mulher, ela, ela é muito curta em relação ao homem. Ela já começa com 12 anos, que ela tem 12, 13 anos, 11 anos por aí, na puberdade a menarca, e aos 35 anos ela já é considerada, apesar de ser nova, né, é considerada idosa para o sistema reprodutivo. E, consequentemente, é uma paciente de risco, já entra naqueles 10% que eu falei, que tem um risco maior. Por quê? Claro que nesse caso aí, ela já pode ter alguma doença, como diabetes, né? Isso eu não falei anteriormente, mas a medicina é tão extensa que não dá para abordar tudo. Não tem como, exatamente. E hoje a gente vive uma epidemia de diabetes. Então, aos 35 anos, a mulher já tem que ser orientada no sentido, não é a melhor época para ter o bebê. E quanto mais tempo, hoje a gente sabe que as mulheres, elas estão muito ativas, proativas, né? E elas trabalham, participam ativamente do desenvolvimento da sociedade e deixam para mais tarde. Aí mais tarde eu vejo que muitas têm dificuldade para engravidar também. Às vezes até fazendo a reprodução assistida, que é o bebê de profeta. Mesmo assim elas têm dificuldade, diminui. Existe um percentual, mas não, esse percentual também não entra. Eu acho que na parte importante aí, também o caso de malformações, partos mais difíceis, porque o quadril dela, onde sai o bebê,
já começa também a ter alguns problemas, alguma rigidez, né? Então é o parto mais complicado. Isso deve se fazer no hospital, mas a grande maioria, os médicos estão bem preparados para isso, os obstetras estão bem preparados, eles vão saber tirar o bebezinho Mas ou é, optar por uma cesariana. mas é uma realidade isso, né, É doutor? uma É uma realidade. realidade que as mulheres estão esperando mais aí para engravidar, Olha, na nossa região até eu não, pelo menos na minha não percebe clientela, eu não, tanto. mas é porque eu não estou ligado mais ao Sistema Único de Saúde, né? Mas na minha clínica privada tem, mas com uma quantidade menor, mas é uma realidade, sim. Tudo bem, doutor Temo, como o doutor falou, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas a Várias, respeito várias. dessa profissão, mas nós temos uma limitação do nosso tempo aqui. A gente quer agradecer muito e através dessa entrevista com o doutor Telmo aqui, que gentilmente atendeu o nosso convite, a gente está fazendo a nossa homenagem também já ontem, o dia do obstetra, a estes profissionais que são responsáveis aí pela geração, né, da vida, pela manutenção e geração da vida através aí dos partos, do acompanhamento da gravidez e das mulheres que tanto esperam, né, por esse momento que é o nascimento dos seus filhos. Doutor Telmo, um abraço, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Eu que agradeço o convite e também espero ter respondido nesse curto alguma coisa, contribuído, né? Ah, mas com Para certeza, algumas tenha certeza pessoas. disso. Peço desculpas porque hoje estou me pegando um dia com uma gripe bem forte aqui. Mas a gente quando tem, depois da idade também vai afetando o cérebro, né? A gente já não tem aquela agilidade cerebral, mental de antes. Mas eu queria agradecer a vocês e agradecer a todos que estão ouvindo aí e desejar felicidades também para os meus colegas obstetras que ontem comemoraram mais um dia. E um bom dia de trabalho para vocês também.